Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina de Panorama do Antigo Testamento, abordando os profetas de Israel. Estamos falando sobre os 12 profetas menores, já caminhando aí para o final desse estudo sobre os 12 profetas menores. E hoje nós vamos falar sobre um profeta que é o profeta Naum, o livro do profeta Naum. Assim como outros livros, o livro do profeta Naum é um livro pequeno, ele possui apenas 3 capítulos, mas ele tem um conteúdo de extrema importância para nós entendermos a teologia dos profetas do Antigo Testamento. Principalmente porque quando nós vamos ver até mesmo o nome do profeta Naum, o nome do profeta Naum nos indica muita coisa. O nome do profeta Naum, o significado da raiz do nome Naum no hebraico é compaixão. Só que apesar do nome do profeta Naum, o significado ser compaixão, olhando para o texto bíblico em si, né, os 3 capítulos do livro do profeta Naum, vai ser abordada a destruição da Síria, especificamente de Nínive, que é a capital da Síria. Por que eu falo que isso é meio paradoxo, né? Meio estranho? Imagina, o tema central do livro, compaixão, né? Pensando no significado do nome do profeta. Mas o que vai acontecer, o contexto do livro do profeta Naum é um contexto de destruição. Destruição da Assíria, destruição de Nínive, capital da Síria, e destruição também da Síria. O profeta Naum ele não aparece em nenhuma outra parte do Antigo Testamento, ele não é citado. Ele é de uma cidade que chama Eucós, e aí tem algo curioso porque nós não sabemos onde fica Eucós, não tem como registrar com base, referência bíblica, geograficamente onde que fica a região, a cidade em si de Eucós. A destruição da Síria, de Nínive, ela está muito ligada ao que nós vamos perceber, sobretudo no livro do profeta Jonas. O profeta Jonas que vai ser enviado, nós temos até uma aula já aqui no canal dentro desse panorama do Antigo Testamento para falar sobre o profeta Jonas, o livro do profeta Jonas, que também é um livro pequeno, um livro dos profetas menores, onde Jonas não queria ir para Nínive, Jonas não queria ir para a Síria, porque ele sabia de toda a crueldade ali dos assírios, né? Quando nós estudamos todo o contexto bíblico, nós vamos ver alguns reis assírios que vão se destacar. Talvez o principal deles seja o rei Senaqueribe, né? Senaqueribe que vai devastar mais de 34 cidades lá, queimando todas aquelas cidades. Vai ter um outro rei também que é importante da gente destacar pela crueldade com que esse rei agia contra outros reis aos quais ele dominava ali nas guerras que ele vinha a dominar, né, a vencer, que é Assurbanipal. Assurbanipal ele vai rasgar tanto lábios quanto mãos dos reis ali que ele vinha a vencer nas guerras. E Esar-Hadon, que vai ficar famoso por ter levado cativo com ganchos o rei Manassés. Toda essa crueldade de Nínive, por mais a Síria, por mais de 500 anos, ela vai devastar cidades, ela vai dominar cidades. A Síria vai cometer atrocidades contra as nações. Então, o que estava acontecendo com essa profecia do profeta Naum era simplesmente a Síria colhendo frutos amargos daquilo que ela plantou lá atrás contra diversos povos, mas sobretudo contra o povo de Israel. Quando a gente lê o livro do profeta Naum, nós encontramos algumas partes específicas dentro desse livro. Nós conseguimos, apesar dele ter 3 capítulos, dividir em algumas partes esse livro. Esse livro começa com o anúncio da justiça de Deus, o anúncio da justiça de Yahvé, parte para a descrição de como seria ali a tomada de Nínive, e por último vem o anúncio do fim de Nínive. E aí tem um ponto importante, né? Eu falei sobre
a questão do uso do livro do profeta Jonas como base, no livro do profeta Jonas vai mostrar aquele arrependimento e conversão de centenas de ninivitas, vários ninivitas, né? Fica até famoso Deus falando que se ele não teria compaixão, misericórdia daqueles que não conseguiam discernir entre a mão esquerda e a mão direita, mas ao que tudo indica, e o livro do profeta Naum parece que ele é posterior, os acontecimentos do livro com certeza são posteriores aos acontecimentos do livro do profeta Jonas, é que eles não se arrependeram de verdade, ou que aquele arrependimento ele não perpetuou por outras gerações, e eles continuaram cometendo ali atrocidades, continuaram cometendo crueldades. Prova disso é esse anúncio aqui no profeta Naum da destruição de Nínive, da destruição da Síria. Eu queria ler um texto, que é o texto do capítulo 3 do profeta Naum, no versículo 19, que está escrito assim: não há cura para a tua ferida, tua chaga é grave. E ao longo dos capítulos, sobretudo no capítulo 3 desse livro do profeta Naum, nós vamos observar a alegria das outras nações, a alegria dos outros povos com essa destruição da Assíria, com essa destruição de Nínive. O texto bíblico vai falar que as outras nações batiam palmas ali, um símbolo de exultação mesmo, de comemoração pelo fim de Nínive. Então o livro do profeta Naum, por mais que Naum signifique compaixão, mas é um livro que vai nos falar muito sobre a justiça punitiva de Deus. As atrocidades que a Síria, as atrocidades que Nínive, capital da Síria, havia cometido ao longo da história, mais de 500 anos de dominação sobre vários povos, ela teve uma colheita amarga, né? Então, na aula de hoje falamos sobre o livro do profeta Naum. No próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos falar sobre um outro profeta. Aguardo vocês.